Agora 6h25, hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. O Cidade Alerta está no ar. E eu espero que você tenha tido um fim de semana maravilhoso, que você possa ter aproveitado junto daquelas pessoas que você gosta, da sua família, e que a sua segunda-feira tenha sido abençoada e que o resto da semana siga na mesma toada, tá certo? Olha, você também que nos acompanha, pode nos acompanhar pelas redes sociais, vai aparecer a tarja aqui embaixo, você pega o seu celular, coloca o leitor do QR Code ali, no desenho do código, que ele já vai oferecer todas as opções para que você nos acompanhe no Facebook, no YouTube, no nosso site e também no Instagram. Confere o Instagram que tá super legal, tem os bastidores da Rede Mais aqui para você, tá certo? E eu começo o Cidade Alerta de hoje falando de uma tentativa de homicídio que aconteceu lá em Muriaé, na Zona da Mata. Então me dá a foto do seu Jaci, por favor, esse senhor aqui. Seu Jaci tem 64 anos e ele está internado em estado grave porque foi baleado no último fim de semana. Aí como que isso aconteceu? Foi durante a madrugada. Ele estava dormindo com a esposa quando ouviu um barulho do lado de fora da casa. Aí em seguida ele teria ouvido alguém o chamar pelo nome. O seu Jaci levantou da cama, foi até a sala, abriu a janela, mas não voltou para o quarto. A esposa começou a estranhar, porque já tinha se passado um bom tempo que ele tinha levantado. De repente, ela ouve gritos do seu Jaci, gemidos de dor. Ela se levantou e, ao chegar na sala, encontrou o marido caído no chão com um ferimento na cabeça. A esposa disse que, em momento algum, ouviu barulho de tiro, mas no hospital os médicos encontraram um projétil alojado na cabeça desse agricultor. E na casa dele, a polícia encontrou marcas de tiros nas paredes e um projétil no chão. Por enquanto, tudo é tratado como um mistério. Todas as portas da casa estavam fechadas, trancadas, apenas a janela aberta. E foi provavelmente por ali que essa pessoa que atirou teve o contato com o seu Jaci e aconteceu esse crime. Vamos ver essa história com a Michele Pacheco para iniciar o Cidade Alerta de hoje. Põe no Cidade. A vítima é Jaci Cândido da Silva, de 64 anos. Ele deu entrada no Hospital São Paulo, em Muriaé, em estado grave. O idoso foi baleado na cabeça. A mulher dele contou à polícia militar que os dois estavam dormindo em casa, na Fazenda da Grama, próximo à comunidade de Capetinga, zona rural de Muriaé. De repente, seu Jaci levantou. Ela perguntou o que estava acontecendo. O marido explicou que tinha ouvido alguém chamando o nome dele e que estava indo para ver o que estava acontecendo. Passou um tempo e nada do idoso voltar para a cama. A mulher ouviu gemidos e encontrou o marido caído na sala. Quando ela chegou, encontrou o marido caído, com um ferimento na cabeça e perdendo muito sangue. A mulher correu até a casa do irmão de seu Jaci para pedir socorro. Um detalhe que chamou a atenção foi que todas as portas da casa estavam fechadas. As janelas têm grades. Uma delas estava aberta, o que levantou a suspeita de que foi o idoso quem abriu para ver quem estava chamando. Seu Jaci foi levado ao hospital pelo irmão dele. O idoso estava desacordado. Os médicos encontraram um projétil alojado na cabeça dele. Policiais militares e um perito da Polícia Civil foram até a fazenda. No local, os policiais encontraram marcas de tiro na parede e um projétil caído no chão. A mulher de seu Jaci disse que não ouviu nenhum barulho de tiros. Ela contou aos policiais que o idoso é dono de uma casa num bairro em Muriaé e também da fazenda onde eles estavam. A família não tem conhecimento sobre desavenças ou inimigos. O caso está sendo investigado. Seu Jaci passou por cirurgia e segue internado em estado grave. Por enquanto, como eu disse antes, um mistério. Mas seja lá quem tenha cometido esse crime, essa pessoa deu um azar danado. Essa pessoa deu um azar muito grande. Sabe por quê? Porque a vítima não morreu.
E o seu Jaci, ele está em estado grave, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar. E aí ele vai contar tudo para a polícia. E a pessoa que fez isso vai pagar. Uma barbaridade, né? Um homem simples, trabalhador, que segundo a família não tem inimizade com ninguém, mas que tem alguns bens. Tem casa na cidade, tem terras na zona rural. Pode ser que haja um interesse em torno disso, não sei. Em breve, tudo vai se esclarecer, porque, como eu disse, a vítima não morreu. A vítima, eu tenho certeza que vai se recuperar. E aí, nós vamos dar as cartas na mesa para saber o que de fato aconteceu. Agora me dá as fotos dos jovens lá de Três Corações, por favor. Olha só, eu vou falar um pouco sobre cada um desses dois jovens aqui. Primeiro o Marcos, esse aqui, ó, 20 anos. Soldado do Exército, lá em Três Corações. Pensa num cara gente boa. Era ele aqui. Brincava com todo mundo, sempre sorrindo. E olha que esse rapaz tinha passado por momentos terríveis recentemente. Ele perdeu o pai e a mãe o ano passado. Vivia apenas com um irmão mais novo, de 19 anos. E apesar disso tudo, sempre foi um rapaz do bem, batalhador e alegre. Queria, inclusive, seguir a carreira militar. Era o grande sonho dele, era continuar no Exército. Era cabo, depois sargento e ir subindo. Esse outro aqui, ó, o Anderson, conhecido como Pelé, 19 anos. Outro jovem de sorriso fácil, contagiante, brincalhão, querido demais por todo mundo. Tinha se formado no curso técnico de informática no fim do ano passado, pelo Instituto Federal. E nesse início de ano, foi aprovado para o curso de Engenharia da Computação no Inatel, lá em Santa Rita. Era o orgulho da família. Sabe o que aconteceu com esses dois aqui? Eles foram a uma festa de aniversário no último sábado. Essa festa aconteceu num sítio, entre Três Corações e São Tomé das Letras. Passaram a tarde toda lá e quando era por volta de 8 da noite, eles resolveram voltar em Três Corações para buscar um amigo e para comprar mais bebida para o pessoal que estava na festa. Foram os dois jovens aqui, mais outros dois rapazes, um de 35 e outro de 42 anos, o Rafael e o Ademilson, que nós não temos a foto para colocar aqui. O Rafael era quem dirigia o carro. E aí, que ao passar por um trecho da LMG 862 entre São Tomé das Letras e Três Corações, não se sabe por qual motivo ele perdeu a direção, perdeu o controle da direção do carro. O veículo rodou, bateu de frente com um ônibus e caiu num barranco de aproximadamente 10 metros. O Rafael, que dirigia o carro, e o Anderson aqui morreram na hora. O Marcos chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. O outro ocupante do carro, o Ademilson, que foi arremessado para fora do veículo no momento da batida, é o único sobrevivente desse acidente. Uma verdadeira tragédia que tirou a vida desses dois jovens, um de 20 e outro de 19 anos, e de um rapaz de 35, que era casado e tinha filhos. Quem vai nos contar essa história é a Alana Freitas. Põe no Cidade. Os corpos dos amigos Marcos Venício da Silva, de 20 anos, e o Enderson Maurício Miranda Teixeira, de 19, foram velados juntos em Três Corações, cidade das vítimas. E foi marcado por muita comoção. O Marcos, ele sempre foi uma pessoa muito, mas muito alegre, muito feliz. Colocava qualquer um para cima. Ele tinha uma autoestima muito boa, passava uma aura muito boa. É um tipo de pessoa que acho que todo mundo precisava ter na vida, porque não importava o que aconteça, ele sempre estava ali para poder te ajudar, poder te dar uma palavra amiga, para poder te levantar, sabe? Ele verdadeiramente era um amigo muito bom. E sobre o Anderson, né? Para nós ele era o Pelé, né? Mais conhecido como Pelé, e pra gente o Derso também. Nossa, ele também era alegria em pessoa, viu? Ele é uma pessoa muito aberta, muito feliz, muito extrovertida.
brincalhona, todo mundo conhece ele, sabe o quanto ele fazia o povo dar risada. E ele nunca foi uma pessoa do mal, nunca, nenhum dos dois, nunca. Para mim é uma perca assim, como pai também, eu imagino uma dor que os pais devem estar sentindo, né? É uma perca muito sofrida, muito dolorosa, né? 19 anos, né? Estudando ainda, né? Ele na parte de escola, essa parte de estudo e ensino era aplicado, né? Dedicado. O acidente, que envolveu um carro de passeio e um ônibus, aconteceu por volta das 8 horas da noite desse sábado, na LMG 862, entre Três Corações e São Tomé das Letras, no sul de Minas. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida. Rafael William Pereira Américo, de 35 anos, que dirigiu o veículo, e o passageiro Wenderson morreram na hora. Os corpos ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. Marcos chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O terceiro passageiro, Ademilson Correia Luz, de 42 anos, foi arremessado para fora do veículo. Ele sofreu um trauma na clavícula e várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, onde segue internado. O hospital informou que o paciente passa bem e o estado de saúde é estável. O Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Corações recebeu uma solicitação via 193, informando que um veículo havia colidido frontalmente com o ônibus. De imediato a gente deslocou com 2 viaturas e foi confirmada a informação. Um carro Gol perdeu o controle em uma curva, bateu frontalmente com o ônibus e posteriormente capotou, caindo em um declive de aproximadamente 10 metros, né? E de imediato haviam 3 vítimas presas às ferragens e uma fora do veículo. Essa vítima fora do veículo tinha suspeita de fratura no ombro esquerdo. Ela foi devidamente imobilizada e conduzida pelos bombeiros de Três Corações até o Hospital São Sebastião, né? E as 3 outras vítimas, 2 foram confirmadas o óbito no local e uma delas, que ainda estava viva, foi retirada das ferragens pela equipe de salvamento, né? E conduzida também para o Hospital São Sebastião pela USA de Varginha. Familiares das vítimas contaram que os 4 amigos passaram sábado em uma festa, comemorando o aniversário de um colega, junto com outras pessoas. Como tinha bebida na festa, o dono do sítio teria pedido a todos os convidados que passassem a noite por lá, para evitar pegar a estrada durante a noite e sob o efeito de álcool. Mas os amigos teriam decidido ir até a cidade para buscar outra pessoa para participar da festa e também comprar bebidas. Quando no caminho o acidente aconteceu. Rafael William, que dirigiu o veículo, teria perdido o controle da direção. O carro atravessou a pista e bateu com o ônibus aqui nesse ponto e depois capotou. Segundo testemunhas oculares, o veículo perdeu, o controle em uma curva. Posteriormente, colidiu frontalmente com o ônibus, mas foi acionada a perícia técnica da Polícia Civil, que é o responsável em dar o parecer técnico sobre as causas do acidente. No local, ainda é possível ver as marcas do acidente. No ônibus que seguia de Três Corações para São Tomé das Letras, tinham 18 pessoas. Nenhuma delas ficou ferida. Esse vídeo, gravado por uma passageira, mostra a movimentação no local poucos minutos depois do acidente. Marcos era soldado do Exército e sonhava com a carreira militar. Militares estiveram no velório para prestar homenagem à família do soldado. Ele havia perdido o pai há 1 ano e a mãe há poucos meses. Essa amiga conta que ele morava com um irmão de 19 anos e que eram muito unidos. O Senhor Jesus, ele é maior, né? Ele vai dar força para a família dos outros jovens também que faleceram. E agora é orar para que Deus fortaleça cada um deles, né? As famílias. E no caso o Emerson, né? Que ficou agora sem pai, sem a mãe, sem o irmão. Mas ele tem os familiares, né? Tem a gente que é da igreja também, que vai estar dando suporte para ele, com certeza, totalmente.
Pessoas próximas às vítimas contaram que Rafael não era aqui do sul de Minas. Ele veio de São Paulo para Três Corações há poucos meses para abrir uma oficina. E segundo relatos, ele tinha planos de trazer a esposa e filhos. O corpo de Rafael foi levado para o IML de Três Corações. Até a tarde desse domingo, a família dele ainda não tinha sido localizada. É muito triste, é uma verdadeira tragédia, como eu disse. 3 jovens do bem, batalhadores, um que ia começar a faculdade de engenharia da computação, faculdade pública, o outro era cabo do exército, sonhava em seguir a carreira militar, e o terceiro que veio de São Paulo para o sul de Minas, montou uma oficina em Três Corações, queria trazer a família. É triste, olha, a gente não pode julgar se o acidente, se ele foi causado ou não por embriaguez. Mas fica o alerta, gente, mais uma vez. Se bebeu, o mínimo que seja, não pegue estrada, principalmente à noite. No mais, os meus sentimentos a essas famílias aí. Olha, me dá a foto agora do bicudo, por favor. Pode me dar a foto. Esse rapaz foi assassinado agora à tarde, em plena luz do dia, no bairro Jardim Áurea, aqui em Varginha. Eu conto os detalhes desse caso já já, você fica aí com a gente. Seis e 44, a gente volta com o Cidade Alerta e já pode colocar para mim a foto do rapaz que foi assassinado. Esse rapaz aqui, ele foi assassinado, esse crime aconteceu agora à tarde no bairro Jardim Áurea, aqui em Varginha. Ele é o Wesley, conhecido como Bicudo. Ele foi assassinado agora à tarde e a Camila Dourado esteve lá no local e nesse momento ela está na 55ª Companhia da Polícia Militar e traz pra gente as informações. Camila, boa noite. O que aconteceu hoje à tarde que o pessoal do bairro Jardim Áurea está apavorado? Como que esse rapaz foi morto, Camila? Matheus, boa noite a você e a todos que acompanham Cidade Alerta. Eu estive no local. O crime aconteceu por volta das 4 da tarde. Wesley Nunes, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de uma mercearia que fica em frente à casa dele, no bairro Jardim Áurea, no local conhecido como Corredor São José, aqui em Varginha. A família, muito abalada, falou comigo, mas preferiu não gravar entrevista. Contou que Wesley era carpinteiro e ele estava se recuperando com a ajuda de cadeira de rodas, né, que ele não conseguia se locomover porque sofreu um acidente de trabalho e quebrou uma vértebra nas costas e estava ajudando a se locomover com a cadeira de rodas. Ele estava tomando água nessa mercearia quando teria chegado um homem a pé e efetuado vários disparos contra Wesley. Pelo menos 5 tiros atingiram a região das costas e a cabeça de Wesley. Ele não resistiu e morreu ainda no local. A polícia faz rastreamento, parece que já tem um suspeito, um homem de 20 anos, completou 20 anos hoje, um jovem, né? Teria completado de 20 anos hoje. E esse caso pode ter ligação com a morte de Gabriel, que é outro jovem de 22 anos, que aconteceu em agosto do ano passado. Parece que esses 2 casos aí têm ligação com tráfico de drogas e seria uma represália à morte desse Gabriel. Por enquanto, são informações preliminares, mas a polícia faz rastreamento com os depoimentos que os militares colheram lá no local. Muita gente esteve lá no local. Parece que esse Wesley era bem querido ali na região que ele morava, tanto que ele frequentava essa mercearia praticamente todos os dias, estava lá para beber água quando o crime aconteceu. Agora a polícia apura esses detalhes aí para chegar realmente se é ou não esse suspeito. Eu estive hoje à tarde lá no local, como eu te disse, e conversei com o Tenente Neves. Ele deu entrevista pra gente e contou detalhes sobre o caso. Vamos ver? Tenente, o que aconteceu aqui? Então, segundo informações preliminares, aconteceu um homicídio, né, onde um indivíduo foi alvejado a princípio por 3 disparos, né,
mas a gente ainda está levantando as circunstâncias do fato, já temos alguns suspeitos já em vista, mas se a comunidade tiver alguma outra informação, né, só ligar no 190 também, toda informação vai ser útil. Mas ninguém foi preso ainda? Por enquanto não, mas a gente já iniciou o rastreamento, todas as operações, todas as nossas viaturas estão empenhadas. Creio que dentro em breve a gente vai descobrir quem são os autores aí e fazer a prisão dos mesmos. Mas qual que é a suspeita da polícia? Tem envolvimento com o tráfico de drogas? A gente está levantando as informações ainda, né? A gente não pode afirmar com certeza qual seria o motivo ou não, mas esse indivíduo tem um certo envolvimento com outro crime ocorrido aqui no ano passado, mas todas as informações ainda estão sendo levantadas ainda. Entendi. Esse homem que morreu, ele tem passagem por tráfico de drogas? Ele é conhecido, meio policial já, por várias passagens já, entendeu? Ele é bem conhecido. E como é que foi? Como é que vocês foram acionados? Onde que ele foi encontrado? O que os populares falaram aqui para a polícia? Então, segundo as informações preliminares, ele estava na mercearia quando chegou o autor de posse de arma de fogo, efetuando disparo contra o mesmo. Depois evadiu correndo sentido alto do bairro. E aqui tem alguma câmera de segurança que pode ajudar, alguma coisa assim? A gente está levantando todas essas informações ainda que serão úteis para fazer a prisão do mesmo. Matheus, como você viu aí, a movimentação aqui no batalhão está intensa, entrada, saída de militares aqui. A gente estava aguardando o Tenente Neves, mas parece que ele está em rastreamento aí para localizar esse suspeito do crime, né? A gente espera que a polícia consiga uma resposta o mais rápido possível. Eu volto com você. Obrigado, Camila. A gente volta a se falar daqui a pouco, eu sei que você tem mais informação para trazer ainda no Cidade Alerta de hoje, mas é isso, né? A polícia agora não vai descansar enquanto não encontrar esse suspeito. Esse jovem aí, ao que tudo indica, de 20 anos, que entrou nesse comércio enquanto a vítima estava lá e atirou por várias vezes nesse rapaz que morreu agora à tarde. Uma execução, né? Um típico caso de execução. Você vai ter, inclusive, mais detalhes sobre isso amanhã no Balanço Geral. E olha, pela movimentação da polícia, eu acredito que amanhã no Balanço Geral nós já vamos conseguir mostrar esse suspeito preso. Eu estou percebendo isso. O caso, como a polícia bem disse, não está difícil de ser elucidado, não. A gente vai continuar acompanhando. E olha, me dá agora a foto do seu José Valentim. Seu José Valentim, esse aqui, ó. Esse caso, que inclusive eu acompanhava há alguns minutos, o Cidade Alerta Nacional lá em São Paulo, o Bate estava falando desse caso aqui, o caso do seu José. Então eu peço atenção total para você, principalmente da região de Itapeva, aqui no sul de Minas, as cidades em torno de Itapeva. Porque esse senhor, ele está desaparecido há 9 dias. A família está desesperada. Ele mora em um sítio e, segundo os filhos, era normal ele ficar alguns dias sem dar notícia para a família. Trabalha muito, chega em casa cansado, deita e dorme no dia seguinte, garra na lida de novo e às vezes ele ficava assim, sem ligar para alguém. Só que depois que o filho tentou falar várias vezes com ele e não conseguiu, ele resolveu ir lá. E quando chegou, encontrou a casa toda queimada e com as portas abertas. Tudo se perdeu no fogo praticamente. Só que o seu José não estava lá, viu? A partir daí começou esse drama da família que a Alana Freitas vai nos contar agora. Põe no Cidade. O aposentado José Valentim Barbosa, de 71 anos, morava em um sítio na zona rural de Itapeva, no sul de Minas. Segundo familiares, ele tinha o hábito de ficar alguns dias sem dar notícias, devido à rotina de serviços da roça. Mas o filho caçula do idoso começou a estranhar o sumiço do pai, depois que ele tentou falar várias vezes com ele por telefone e o idoso não atendeu. Segundo esse filho do José Valentim, no domingo, dia 12, ele ligou e o pai não atendeu a chamada. Na segunda-feira, ele tentou novamente falar com o pai, mas deu caixa postal. Foi então que na quarta-feira ele decidiu ir até a casa do pai para saber se tinha acontecido algo com ele. Quando chegou lá, ele encontrou a porta da casa aberta.
Quase todos os móveis estavam queimados e o idoso havia desaparecido. Parte do teto caiu e a estrutura da casa ficou bastante danificada. No quarto, os únicos objetos que a família sentiu falta foram uma espingarda e um colchão. Essa imagem de um circuito de câmeras de segurança de um vizinho mostra a última vez que o idoso teria sido visto. Repare no canto superior do vídeo, que ele foi gravado às 3 horas da tarde do sábado, dia 11 de janeiro. Desde a última quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Extrema faz buscas pelo aposentado. E a família também pede ajuda da população. Quem tiver informações sobre o idoso pode acionar a Polícia Civil pelo telefone 181. Alana Freitas, para o Cidade Alerta. É um caso muito estranho, hein? A gente poderia até supor que ele tivesse morrido no incêndio da casa, só que a família esteve lá, a polícia esteve lá, Corpo de Bombeiros esteve lá. Todo mundo vasculhou a casa, tiraram tudo que tinha lá dentro. Não havia um sinal sequer de ter alguém ali queimado. Então, o seu José não morreu nesse incêndio, ao que tudo indica. A casa está lá. A gente espera, com muita fé em Deus, que o senhor José Valentim seja encontrado. Se ele estiver em algum lugar, que apareça, que dê alguma notícia para a família. Ninguém merece viver dessa maneira, apavorado, nesse sofrimento, nesse drama. E outra coisa, se alguém estiver com o senhor José, que o entregue para a família dele, chega de sofrimento, vamos ter um pouco de amor ao próximo. Tem uma família sofrendo demais. E se você que acompanha o Cidade Alerta agora, seja na região ali de Itapeva, né, que é a cidade dele, seja nessa região, ou seja em qualquer outra região de Minas Gerais, você que nos acompanha pela internet, se ele estiver fora do estado de Minas, por favor, quem tiver informação sobre o paradeiro desse senhor aqui, ligue para a polícia. O telefone para denúncia é o 181. Se não quiser se identificar, não tem problema. Passa a informação verdadeira, sem palhaçada e sem trote. Vamos colaborar com essa família apavorada e desesperada pelo retorno do seu José para casa. E olha, agora eu vou mostrar a história desse garotinho aqui. Cadê ele? Esse garoto aqui, ó, de 12 anos. Desde sábado, ele era dado como desaparecido pela família. Pessoal divulgando fotos nas redes sociais. E ele, o que aconteceu com ele? Ele estava na casa da avó, em São Bento Abade, com o pai e a madrasta. É um sítio, foi passar uns dias lá, férias da escola. Sábado, ele teria discutido com a madrasta e em seguida teria desaparecido. Foram 2 dias de buscas. A mãe desesperada, familiares, amigos, todos empenhados para encontrar esse garoto. Hoje pela manhã ele apareceu, ele foi encontrado. E como ele estava, como ele passou essas 48 horas, a Alana Freitas vai contar para a gente agora. Põe no Cidade. Mesmo debaixo de chuva, muitas pessoas se juntaram aos policiais militares para ajudar nas buscas por Luiz Felipe de Jesus Garcia, de 12 anos. O menino, que estava desaparecido desde o último sábado, foi encontrado na tarde de hoje. A nossa equipe acompanhou as buscas em uma grande área de plantação, onde o menino desapareceu. Segundo parentes, o garoto teria fugido depois de uma discussão que teve com a madrasta. Estava passando férias. Tem uma semana que veio pra cá. Ele surtou. Deu os defeitos nele. Estava com a minha nora, né, que a gente está trabalhando, e ele ficou com ela. Aí ela ligou pra mim, ó, o Luiz Felipe deu uma surtada aqui porque eu fiz sopa. Ele não quer sopa, quer macarronada. Mas aí ele queria avançar em mim, passou a mão na sacolinha e saiu. Só. Então a sacolinha, a senhora fala, tinha roupas? A roupa dele tá ali fora, ali, que nós achamos hoje de manhã, em pé de café. Ele falou o que pra nora da senhora? Que ele ia embora? Ia embora, que eu tinha dado passagem pra ele ir embora. Aí ele foi na minha bolsa, pegou o meu dinheiro que estava lá na minha bolsa e foi. É porque eu estava fazendo shopping, eu liguei pro meu marido para perguntar se eu podia fazer. Aí ele foi e falou assim que eu podia, porque ele ia ajudar a mãe dele aqui. Aí quando vê, eu fui estar fazendo. Aí quando vê, eu entrei para dentro para dar um almoço para as crianças. Aí ele foi, pegou.
Aí eu falei assim, Luiz Felipe, quem que desligou o registro? Aí ele falou assim, foi você que ligou, que fechou a torneirinha. Eu falei, não foi eu não. Aí quando veio, ele ficou temando, eu fui falar pra ele assim, então você espera tua avó, na hora que ela chegar do serviço, você conversa com ela. Mas não vai embora não. Aí pegou, aí eu tentei segurar ele com as duas sacolas, só que aí ele tentou avançar em mim com o pititinho. Aí eu peguei, afastei dele e deixei. Aí eu liguei pro pai dele e falei assim, então, nego, eu vou ligar pra você falar pra tua avó, pra tua mãe, o que ele tá fazendo. Aí ele foi, não queria nem esperar a avó dele, nem o pai dele pra conversar. Ele foi, pegou a sacola dele e foi embora. Ele é uma criança que é agitada, nervosa? Uhum. É. Sempre discutia assim por qualquer coisa? Sempre discutia por qualquer coisa. Nelson, pai de Luiz Felipe, conta que assim que soube do sumiço do filho, começou a procurar pelas redondezas. Mas como não encontrou, procurou a polícia. Tive que ir atrás da polícia, porque eles falam 24 horas e não dá 24 horas e não nada, fala tem que esperar, é ruim. Mas vai fazer o quê? A gente tem que sair andando sozinho. Agora ele era um menino muito aventureiro, como é que era o comportamento? Ele é tipo um menino agitado, né? Ele é agitado, ele gosta de pescar, eu levo ele pra pescar comigo e vem embora. Até que foi pra casa de alguém, esconde, às vezes alguém esconde e fica naquela, né? Pouco, é ruim demais. Nossa, já não dorme. Muita preocupação, né? Demais na cabeça, demais. Tá doido, muito horrível. Horrível mesmo. As buscas deram trabalho aos militares. Foram horas à procura do menino. É difícil o acesso, inclusive que temporada de chuvas, né? E foi difícil até chegar no local aqui. Segundo a avó, o garoto faz uso de medicação controlada e estaria há dias sem tomar os remédios. Ele tem problema sério. Ela interrompeu o tratamento dele. Tá preocupada, né? Sobre o que aconteceu com ele. Então, quem que não preocupa, né? Eu tô preocupada. Luiz Felipe foi encontrado pouco tempo depois que a nossa equipe de reportagem deixou o local das buscas. Segundo a polícia militar, o menino está bem e estava escondido em um paiol que fica no meio de um cafezal. Ele contou aos militares que estava se alimentando com mangas e que tinha medo de retornar para casa. Segundo pessoas que participaram das buscas, o menino estaria com medo de apanhar do pai. Primeiro, a gente tem que agradecer a Deus por esse menino ter sido encontrado bem e com saúde. Em segundo lugar, eu tenho que fazer uma crítica aí a isso tudo que aconteceu. Olha, uma criança de 12 anos, ela não pode ser tratada como um adulto. Então, esse negócio de, ele pegou a sacola dele e foi embora. Não existe isso. Ele não tem autonomia para decidir o que é melhor para ele. Ainda mais um menino que faz uso de medicamentos controlados. Então, esse garoto, nunca que ele poderia ter saído da casa da avó assim, sem mais nem menos. Nunca que essa moça poderia ter discutido como se ele fosse uma pessoa adulta e falar, eu tô indo embora, ela falar, vai. Não é assim. Não é assim. Esse menino tem 12 anos. 12. A mãe até falou que ele estava sem tomar os remédios porque o médico falou que ele tinha melhorado, né? Acho que a mãe comentou isso com a nossa equipe. Então ele estava sem os remédios que ele toma. É um menino agitado, ele precisa de uma atenção especial, né? Eu recebi relatos de pessoas que têm uma certa proximidade com o garoto, com a família, e disseram para a gente que muitas vezes o pai e a madrasta não têm a paciência necessária com o menino. Talvez aí o medo dele de voltar para casa e apanhar do pai. Talvez. Então que essa família reavalie a maneira como está tratando esse menino. Ele precisa de atenção especial. Ele não pode nunca ser tratado como um adulto, como uma pessoa independente que vai fazer o que bem quer, pegar as coisas e ir embora. Olha o tamanho do problema que ele arrumou. Então, sinceramente, esse menino, ele não precisa apanhar do pai agora que apareceu, não. Ele precisa de carinho. Eu sou totalmente contra pai superprotetor,
pai que passa a mão na cabeça do filho por qualquer coisa. Mas olha o extremo que chegou essa situação. Olha o caso que nós temos aqui na nossa frente. Esse garoto, como eu disse, ele não tem que apanhar do pai, não tem que levar corretivo nenhum agora. Ele tem que ser compreendido, tem que ter carinho, tem que retomar o tratamento. Tá certo? Um abraço a todos aí que participaram das buscas, que se empenharam. Parabéns pelo trabalho, parabéns para a polícia que também acompanhou de perto durante todo esse fim de semana. E que a família reveja como é que está cuidando desse garoto. Olha, daqui a pouco eu vou falar aqui de uma apreensão de drogas. Tem foto? Pode colocar. Olha aí, ó. Aconteceu de novo. Uma carreta com placa de Varginha que transportava aparentemente café. Ela foi abordada em Santos. E olha só o que a polícia encontrou no meio das sacas de café. Mais de 80 quilos de cocaína. Eu mostro isso já já. 7h05. Mais uma vez a gente está aqui com Cidade Alerta. Eu aproveito para dar o recado de novo. Você nos acompanha nas redes sociais, hein? Se tem o leitor do QR Code no seu celular, é só aproximar da tela aí embaixo no código que ele já vai te direcionar para você acompanhar o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube e também o site da Rede Mais. Acompanha lá que tem muito conteúdo. Aliás, tudo que a gente mostra aqui vai depois para o YouTube, você pode rever as reportagens e também a nossa programação. Tá certo? Agora me dá a foto da droga apreendida de novo, por favor. Olha a droga aí, ó. Olha essa droga, mais um caso de droga apreendida no meio de sacas de café. Como eu disse, aconteceu de novo. Carreta com placa de Varginha abordada em Santos, litoral do estado de São Paulo, litoral sul. Olha quanta droga, são 75 tabletes de cocaína. Então deixa eu conversar com a Camila Dourado para saber como isso aconteceu. Camila, me fala uma coisa, como que a polícia chegou até essa droga toda aí? Matheus, boa noite novamente. Essa apreensão aconteceu quando o caminhão se preparava para entrar no Porto de Santos, litoral paulista, como você já mencionou. A polícia já investigava a denúncia de que drogas estavam sendo levadas para o local, escondidas aí em meio a sacas de café. Mas foi no sábado de manhã que os policiais conseguiram interceptar o caminhão. Um homem de 31 anos, que era o motorista do caminhão, que é morador aqui de Varginha, ele foi preso. Na cabine, os policiais também encontraram um aparelho bloqueador de sinais de telefone e também de rastreadores. Os policiais aí, como você também falou, apreenderam 75 tabletes da droga. No total foram 82,5 quilos de cocaína. Outros 2 homens também foram presos. Eles estavam em um carro que, segundo a polícia, fazia escolta do caminhão. Como você falou, mais um caso desses envolvidos aqui, moradores de Varginha. Eu volto com você. Pois é. Ô Camila, a gente já sabe de onde essa droga saiu e qual era o destino dela? A transportadora responsável, ela deu algum retorno pra gente? Então, Matheus, a transportadora é daqui de Varginha. Nossa produção entrou em contato, ligou várias vezes, mandou um e-mail, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta. Continuamos aí aguardando. Tá ok, Camila, muito obrigado, boa noite para você, você pode descansar, trouxe muita informação pra gente no Cidade Alerta hoje. Então, a questão primeiro, né, esse pessoal, eles carregam a droga no meio do café, por quê? Porque não dá cheiro, o café inibe o cheiro dessa droga, né? E esse rastreador, que foi esse bloqueador de sinal que foi encontrado na cabine, por que eles usam isso? Porque eles conseguem cortar o sinal do rastreador. Quando esse caminhão sai aqui de Varginha carregado,
A transportadora ela tem um controle, porque ele é rastreado. Então, eles marcam um lugar para poder pegar essa droga, ligam um aparelho, ele bloqueia o rastreador para ninguém saber onde essa droga foi pega e depois eles levam a droga escondida no meio do café. Pode ser que tenha passado algumas vezes, mas agora a polícia pegou. Como já tinha pegado, se não me engano, no ano passado, né? Uma outra carga da mesma maneira. O pessoal tentando entrar no Porto de Santos com droga escondida no meio de sacas de café. Né? Essa droga provavelmente iria para fora do Brasil. Se não me engano, a droga que foi apreendida no ano passado seria levada para a Europa. Mais precisamente, acho que para a Rússia, não me recordo. Enfim, a polícia agindo, qual que era o local mesmo? Seria para a França, né? Essa droga que foi apreendida no ano passado seria levada para a França. Agora, certamente, a polícia vai descobrir para onde essa droga também iria. E amanhã, no Balanço Geral, a gente vai trazer a reportagem completa, trazendo os detalhes dessa apreensão de drogas também. Para você que esteve comigo até agora, o meu muito obrigado, o meu boa noite. Mais uma vez eu desejo uma semana excelente, produtiva e de muitas conquistas. Eu volto amanhã com o Cidade Alerta às 6h30 e quem chega agora na sequência da programação jornalística aqui da Rede Mais é o Luiz Fernando Rocha com mais notícias. Luiz, uma boa noite para você e a gente tem aí mais um caso, né? Pessoal tentando mandar droga para fora do Brasil, escondida no meio de sacas de café. Pode ser que outras tenham passado, mas uma hora a polícia pega, né? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Matheus, não tem jeito, pega. Ano passado teve carga de 1 tonelada de maconha, teve carga de quase 300 quilos de cocaína. Tudo isso apreendido exatamente lá no Porto de Santos, que é uma das principais rotas de saída do país. É a saída pelo mar, eles vão em containers, muitas vezes a polícia e a Receita Federal não conseguem fiscalizar, mas quando consegue, volta e meia vão encontrar. É o que você disse aí, coloca no meio das sacas de café para tentar esconder o cheiro, tentar inibir o cheiro, mas os cães também da Polícia Federal estão cada dia mais bem treinados e mais preparados para encontrar droga até nesse mês, sem contar as denúncias, né, Matheus? Exatamente. Eles mandam naquela do vai que cola, né? Dessa vez não colou. E a polícia tirou essa quantidade de droga de circulação. E infelizmente para eles, ou infelizmente para nós, na verdade, né? Felizmente para eles, para quem trafica, esse volume acaba sendo pequeno, né? Comparado com o que eles conseguem escoar para fora do Brasil, seja pelo Porto de Santos, ou seja, pelas nossas fronteiras, infelizmente, muito mal vigiadas, né? Exatamente. E dessa vez, 3 moradores aqui de Varginha presos nessa ação da polícia. Estão presos, isso que é bom. Isso que é bom. Pelo menos 3 tirados de circulação. Luiz, bom trabalho para você, bom jornal, uma boa noite, até amanhã.